E nós acabamos de cantar uma música que ela realmente, o autor conseguiu expressar aquilo que nós temos que ser na presença de Deus. Quando ele fala assim, eu te louvarei, não importa as circunstâncias. Ele está dizendo o seguinte: eu estou com a conta atrasada, mas não importa a circunstância, eu louvarei esse Deus. Eu estou com uma enfermidade, mas não importa, enquanto eu tiver fôlego, eu louvarei a esse Deus. Eu estou com dificuldade, mas não importa essa dificuldade não pode calar a voz de um adorador. Eu estou sendo injustiçado, mas a justiça de Deus é mais soberana e ela não pode, essa justiça que o homem está tentando colocar sobre a minha vida, esse jugo, não pode me impedir de adorar a Deus. Você tem motivos? Você se encaixa em algum desses termos que eu falei? Deus está chamando a igreja nessa noite para voltar ao início de tudo. A voltar ao início, quando você teve o primeiro encontro com Ele. A voltar a adorar. A voltar a usar os teus lábios, esse som tão lindo que Ele te deu, chamado sua voz, para glorificá-lo. Mostra para o inferno que você não precisa de um microfone, você não precisa de um palanque, você não precisa de estar sobre, mas você precisa só estar na presença de Deus, porque Ele conhece o som da tua voz, e Ele chama você pelo teu nome. Nos rendemos mesmo a Ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Pode se assentar. E é justamente sobre isso que nós vamos falar um pouco nessa noite. Um ano tão difícil, de tantas perdas, de tantas dificuldades, que não só a nossa igreja, mas tantas igrejas, tantas pessoas, tantas famílias, tantas pessoas com nome de grande importância neste mundo todo, nesse ano de 2019 partiram. Algumas descansaram em Deus, outros estão aguardando o seu julgamento. Depois de tantas coisas que nós vivenciamos esse ano, se eu perguntar para algum irmão aqui como é que foi o seu ano, ele vai falar: foi só a graça de Deus. Não foi fácil, não foi fácil para pastores, não foi fácil para obreiros, não foi fácil para você, irmão, irmã, não foi fácil para ninguém. Mas eu quero dizer algo para você, porque meditando na palavra, em que o tema que me veio ao coração foi que Deus age no tempo e na sua história. Deus age no tempo e na sua história, ou seja, a sua história e a minha história. E onde nós encontramos isso na palavra de Deus, trazendo para o cenário da Bíblia, nós vemos numa época tão difícil no Velho Testamento, em que o profeta Isaías, chegou um momento que ele estava ali, já angustiado, e ele fala sobre isso abertamente no livro de Isaías, capítulo 64, você abre sua Bíblia, aleluia. Talvez ele, chegando ao final de um tempo como hoje, ele falava assim: esse ano tem que acabar logo, não suportamos mais. Eu acho que tem gente que no final do ano vai querer saltar até um dia, viu, pastor? Passa logo daqui, vai embora. Mas nós temos que estar alicerçados, porque nós cremos que nós vamos estar de joelhos dobrados orando a Deus. Esse é o provedor da nossa vida, como tem sido durante muitos anos. No ano passado eu não pude estar aqui na igreja, mas eu estava orando, eu e minha esposa.
porque sabemos que nós vivemos baseado naquele que é autor e consumador da nossa fé. E aí o profeta Isaías, quem achou, diga amém. Ele diz o seguinte: ah, se rompesse os céus e descesse, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizesse coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem o ouvido percebeu, e olho nenhum viu Deus além de ti, que trabalha para o que nele esperam. Somente até aqui. Essa palavra é uma palavra muito conhecida. Você já deve ter ouvido várias ministrações. O pastor já pregou sobre isso aqui. Mas eu queria trazer o sobrenatural que nós precisamos entender nesse final de ano que nós estamos passando. Como eu disse, um ano tão difícil. Um ano que marcou, pastor. Marcou a minha vida em vários aspectos. Seja bom, ruim. Haja vista que nós, com muita tristeza no coração, mas com alegria em Deus, sabemos que estão descansando. Perdemos o seu irmão, o pastor Roberto, a pastora Cida, pessoas que a gente olha, eu ainda olho para alguns lugares que eles ficavam e imagino como se eles estivessem aqui, mas estão descansando no Senhor, combateram o seu bom combate e encerraram a carreira nessa terra. E eu creio que no grande dia eu vou lutar, porque eu quero dar um grande abraço neles. E tantos outros irmãos. Eu perdi uma irmã muito querida que no ano passado o sonho dela era ser missionária, e ela escolheu justamente o Paquistão. Eu quero ser missionário no Paquistão. Uma menina que tem um amor tão grande pela obra do Senhor, que tirava do seu para dar para o próximo. Nós tivemos uma aldeia indígena lá, você precisa de ver ela, cuidando com carinho das índias, falando do amor de Cristo. E aí ela foi para o Paquistão, conseguiu algumas almas para Jesus e descobriram, os muçulmanos descobriram ela. E todos sabem, como eu disse, nós temos uma liberdade que não sabemos usar aqui. E lá ela foi descoberta, estrupada e decapitada. Tive percas de pessoas, mas também tive grandes alegrias, coisas que marcaram minha vida, batismos que aconteceram na nossa igreja, pessoas que se renderam ao Senhor, ministrações aqui que marcaram o meu semblante. Eu creio que se marcaram o meu semblante, marcaram o meu coração, que isso é o coração de Deus. Pessoas que voltaram para os caminhos do Senhor. Deus age no seu tempo, e mesmo num tempo tão difícil, Deus mostrou o seu poder sobre a sua igreja. E não foi só aqui, em outras igrejas também aconteceram isso. Tantas coisas boas, meus irmãos. E o que nós temos que nos lembrar de tudo isso é que Deus continua sendo Deus. Você está aqui perfeito, saudável, seja com alguma dor, com algum outro problema, mas você está aqui. Outros não podem estar. Outros não têm mais esse ânimo, como nós já pregamos. Outros perderam a fé. Outros desistiram de combater o bom combate e deixaram a sua vida à sorte, porque a vinda do Senhor está próxima. Por que a sorte? Porque serão justificados pelo Senhor. É Ele que fará a condenação ou não. A última palavra vem do Senhor. Mas estão pela sorte. Mas eu quero dizer, meu irmão, você que está perseverando, continue firme na presença de Deus. Existe uma nascente guardada no teu coração. Sabe, existe algo guardado no teu coração, que isso vai fluir como nascente, que vai se tornar um rio de água vivas do Senhor para a sua boca, para a sua vida, para quando você abrir a tua boca para falar de Jesus, coisas boas acontecerão, porque Deus age ainda nos dias de hoje. Como Ele quer agir na sua vida, João, como Ele quer agir na sua vida, Cauê, na sua vida, meu irmão, na sua vida, meu pastor, na sua vida, minha esposa, meus amigos, meus irmãos na igreja, irmãos que estão nos acompanhando lá da Bahia, estão nos acompanhando no Rio Grande do Norte, todos vocês. Deus quer usar a nossa vida com ousadia.
Sabe quando eu falei de desfrutar da presença de Deus na ministração do louvor? É porque nós temos que aproveitar isso. É esse momento que nós, sabe quando o seu celular está acabando a bateria, você corre para o quê? Conectar onde? Na tomada. Ali que ele recebe uma energia. Quando você vem para a casa do Pai, você se conecta ao Senhor. E todas aquelas informações ruins, aquelas palavras ruins que disseram contra a sua vida, ela começa a ser dissipada e você começa a ser recarregado pelo Espírito Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Se enchendo, se tornando forte. É assim que Deus quer ver você, igreja do Senhor. Por isso que Deus age nos dias de hoje. O inimigo tenta lançar tantas coisas, e uma vez o pastor falou algo e é verdade. A pior coisa que criaram foi o celular, porque o celular nos tira a atenção de tudo. Sabemos que recebemos coisas boas, mas muitas vezes recebemos coisas ruins, nos tira a atenção, nos tira o sono. Não existe mais vigílias nas igrejas, não existe mais unidade da igreja. Antigamente nós víamos nossos jovens preocupados em saber qual a vigília que nós vamos nos encontrar no próximo final de semana. Hoje não. Qual o filme que nós vamos assistir no Netflix? Tanta tecnologia tem nos afastado do tempo que Deus tem reservado para nós, até para mim. Tantas coisas têm acontecido na nossa vida que nós não temos aprendido a desfrutar deste amor de Deus. E Deus não quer dar algo mirrado para nossas vidas, Ele quer dar coisa grande, o abraço dele verdadeiro. E nós só recebemos um pouquinho muitas vezes porque entramos na casa do Pai. E graças a Deus você ainda tem forças de estar aqui na casa do Pai. Porque existem algumas pessoas, como eu disse, que não tem nem forças e nem vontade mais de estar na casa do Pai. Estão lançadas à sorte aí fora. Mas meu irmão, é tempo de nós nos erguermos. Eu não sou o profeta Isaías, nem tenho pretensão nenhuma de ser profeta. Mas eu te digo como se fosse Isaías: não existe e não haverá nenhum Deus que age no tempo certo. Como nós lemos, Deus está de olhos atentos à nossa vida. Ele é o supridor da nossa fé. Só que as coisas acontecem se nós usamos essa fé. Como eu disse, uma recarga. E quando você vem para a casa do Pai, você começa a ser cheio. Quantos estão se sentindo cheios da presença de Deus nessa noite? Você está cheio? Então eu gostaria de saber se você pode colocar isso para fora para recarregar mais um pouco. Você pode glorificar a Deus aí por 30 segundos. Fechar os seus olhos, deixar o seu eu de lado. Talvez glorificar como você não glorificou hoje ainda. Aleluia. Grande Deus, aleluia. Fala mesmo, Senhor, aos nossos corações. Eu preciso ouvir a Tua voz. Não posso, Senhor, sair daqui sem sentir o Teu toque. Eu não posso sair daqui, Senhor, sem ter essa comunicação contigo. Aleluia. Então, meu irmão, eu quero que você vire para a pessoa e fala assim para ela: meu irmão, não se preocupe, Deus trabalha ao teu favor. O verbo trabalhar significa exercer uma atividade de modo contínuo. Em João 5,17, Jesus confirma essa verdade: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Esse termo é sinônimo de agir, fazer e realizar e atuar. Deus é como os homens, não é como os homens, pois não se cansa nem se fadiga. Isaías 40, 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. E olha só, está se sentindo fraco? Está se sentindo fraco? Quantos estão se sentindo fraco? Pode levantar a mão, irmão. Meio cansado, meio desanimado. É isso aí, irmã. Tem que ter coragem mesmo, tá? Verdade. Eu quero dizer algo: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Nessa noite o Senhor está te fortalecendo, você que se rendeu. Receba essa palavra para o teu coração, meu irmão. É a palavra de Deus. Ele não dorme nem cochila, por isso atesta a fidelidade dele em favor do seu povo. Salmo 121. Guarda isso no teu coração. Deus trabalha ao nosso favor. Ele não fica somente lá no trono dele,
só ouvindo os anjos adorarem, não. Ele está de olho, conectado a tudo e em todos, ouvindo e vendo as nossas atitudes. O teu secreto, sabe aquilo que você acha que você consegue esconder? Você não consegue esconder de Deus. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Deus, nós servimos a um Deus poderoso. Talvez você pense que você está perdendo uma situação. Você não está perdendo. Deus está no controle de tudo. Quantos creem nisso? Onde podemos verificar o agir de Deus? Em tudo. Em tudo na nossa vida nós podemos verificar o agir de Deus. Hoje nós verificamos e vivemos mais uma vez o agir de Deus em nossas vidas. Se você está aqui, se você levantou pela manhã, acordou, tomou seu café, se alimentou, foi para o seu trabalho, fez as suas coisas que você tem que fazer, e deu tudo certo, e mesmo aquelas que não deram para dar certo, é porque não era para acontecer, e você está aqui nessa noite, é porque Deus agiu na tua vida, a misericórdia te acompanhou, os anjos do Senhor estavam ao teu redor, porque o Senhor deu ordem a eles ao teu favor, para cuidar de você, igreja. Até um breve testemunho, eu estava terça-feira no meu trabalho, e eu, por não poder ficar dentro da empresa, porque tem uma regra lá para não contarem como banco de horas, hora extra, essas coisas, então o meu rodízio eu fico dentro do carro, e eu abro um palmo assim, fico porque senão fica sufocado, e daqui a pouco eu só ouvi, vai mano, passa, passa. Quando eu olhei para o lado, do lado do meu carro, o pessoal fazendo arrastão. Naquela hora, Deus me guardou. Eu só peguei, liguei a chave do carro assim, não liguei o carro, subi o vidro, travei as portas de novo, fui para o banco de trás e não perceberam, e continuaram roubando um monte de pessoas. Mas o Senhor me guardou. Eles estavam armados, poderia acontecer coisa pior. O Senhor guarda a tua vida todo o tempo, meu irmão. Talvez você nem parou para pensar, acidentes poderiam acontecer com a tua vida no dia de hoje, Deus te guardou. Olha nossa irmã Maria lá, depois você conversa com ela, o que Deus fez na vida dela, o milagre que Deus fez na vida dela, está lá, está enfaixadinha aqui, mas Deus guardou a vida dela, está sorrindo, ó lá, isso é motivo para a igreja se alegrar, porque ela está vindo aos cultos, ouvindo a palavra do Senhor, está aqui, ó. Não está lá assim lamentando, assim, estou com o braço dolorido, com dor de cotovelo, né, irmã? Está dando glória a Deus. Isso é a pessoa confiar no poder de Deus, entregar a sua vida ao Senhor. E eu te pergunto, você entregou a sua vida ou entregou a sua vida totalmente ao Senhor? Nós temos que entregar o tudo nosso, porque Ele faz tudo por nós. O tudo nosso é toda a minha vida. Talvez você nunca fez essa oração na sua vida, mas eu aprendi a fazer essa oração. E eu orei um dia. Eu falei, Senhor, eu sempre falei que eu sou teu, mas existiam algumas coisas minhas que eu carregava, só minha. Aquela bolsinha que eu falava, isso aqui eu não abro mão, mas eu quero entregar para ti essa bolsa também. Eu quero entregar tudo meu para ti. E o Senhor falou ao meu coração, então, já que você entregou tudo teu para mim, tudo meu é teu agora. Porque não existe mais barreira entre eu e você. Não existe mais, existe uma transparência entre eu e você. E Deus quer essa transparência com a sua igreja. Quer ver o milagre acontecer na tua vida, meu irmão? Seja transparente com Deus. E ser transparente é como nós dissemos aqui hoje, é na hora do louvor. Pastor Bob é um exemplo de vida para nós. Um adendo aqui, é um exemplo de vida. Um homem que na alimentação do olhar carnal, nós podíamos dizer que ele não pode nada, mas ele vai além. Quantos homens passaram pela mão dele e hoje estão pregando em outras igrejas? Quantas pessoas, ainda que não estejam pregando, mas estão bem na sua vida curada? Quantas pessoas, é um exemplo de vida. E quando a gente, infelizmente eu só falho nisso, quando a gente só vai somente no aniversário dele, a gente vê aquele homem louvando de todo o coração e sendo honrado. Isso é o mais interessante, sendo honrado. Todos aqueles homens se prostram assim, não para adorá-lo, mas se prostram. O senhor está precisando de alguma coisa? Ele na cadeirinha de roda dele, o senhor quer isso? O senhor está precisando de alguma coisa? O senhor quer que eu leve o senhor ali? Isso é honra de Deus. Você quer ser honrado, meu irmão? Quantos querem ser honrado? Honre a Deus. Honre, ame ao próximo como a ti mesmo.
Nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade, meu irmão. Está na hora de nós rompermos essas dificuldades. E o amor consegue constranger tudo isso. Amém? Para aqueles que, vamos correr aqui, para aqueles que nele esperam, o segredo para obtermos o constante agir de Deus é esperar nele, não em amigos, dinheiro, culturas, nos cônjuges, etc. É esperar mesmo no Senhor e ter fé, esperança e confiança e aguardar nele. Eu escrevi isso porque eu estava conversando com um rapaz que trabalha comigo, o Pedrinho, e ele falava assim: rapaz, tá difícil, hein? Nem Deus está querendo me ajudar mais. Eu falei: que história é essa, rapaz? Ah, eu queria tanto comprar um celular, e meu 13º, minha mãe veio, ó, acabou com o meu 13º. Aí eu falei para ele assim: Pedrinho, é porque você não soube conversar com a sua mãe. A sua confiança estava no seu 13º. Mas se você tivesse conversado com ela antes, falar: mãe, eu estou guardando, eu queria guardar o 13º para poder comprar um celular, que o meu o dele está quebradinho mesmo, está até velhinho, está mais velhinho que o meu. E ele falou assim: poxa, pastor, é verdade, eu não falei com ela antes. E aí hoje ele falou para mim, conversou com a mãe dele falou que a segunda parcela e o restante do cartão, ela vai ajudar a pagar o celular. É isso que nós temos que fazer. Às vezes a vida nossa fica pesada, difícil, porque nós não conversamos com aquele que pode definir a nossa situação. Nós não mostramos confiança, nós confiamos no nosso amigo, nós confiamos na nossa conta bancária, confiamos no nosso trabalho. Sabe por quê? Muita gente fala: se eu sair desse emprego, a coisa vai ficar difícil. Se eu sair desse emprego, se eu perder meu carro, eu não posso vir para a igreja. Não vou ter dinheiro nem para pagar o Uber. Não, não é isso que você tem que declarar. Minha confiança está no Senhor. Eu espero nele, eu confio nele e eu entrego tudo a ele. Entregue tudo a ele. Deus está falando com você? Aleluia. Quando a gente vê que essa palavra esperança é algo que toca no profundo da nossa vida. E a esperança, o mundo diz que é a última que morre. É errado. Já falamos até sobre isso aqui na igreja. A esperança é algo que todo cristão tem que ter. Porque a esperança, ela nos traz junto com a esperança o amor. Eu tenho Jesus, eu tenho a esperança que Ele vai voltar. Então eu tenho o amor de Deus sobre a minha vida. O amor que Ele derramou naquela cruz do Calvário ao meu favor. O amor que constrange, o amor que salva, o amor que me coloca sorriso, o amor que me traz a certeza de que eu sirvo a um Deus que também me serve com amor. Esse amor nós temos que viver. O apóstolo Paulo até fala sobre isso. Ele disse assim: assim permanece agora os três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Ame. Se até hoje você só discutiu e nada deu certo, ame. Constranja o seu inimigo com amor. Não existe nada mais constrangedor, porque eu já passei por isso, do que você querer enfrentar aquela pessoa com toda a sua ira e de repente você deixa o amor de Deus falar mais forte. E você fica constrangido quando a pessoa vem com amor. E aí você fica desarmado, você não sabe o que vai fazer. Você está precisando amar, meu irmão. Você está precisando amar. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado. Não fala nada, mas deixa seus olhos falar para ela o que você quer dizer. Queria ter uma câmera agora aqui para filmar, só para vocês verem o rostinho de vocês agora, viu? Quem espera em Deus descansa, fica calmo. Quem espera em Deus tem a certeza de que Ele que está lutando por você, que está pelejando. Quem espera em Deus aguarda a justiça dEle. Quem espera em Deus vive pela fé, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque nós vemos neste mundo que, diga, injustiça, é o que nós vemos. Fome, é o que nós vemos. Dificuldade financeira, é o que nós vemos. Desemprego,
é o que nós vemos. Pessoas sem fé é o que nós vemos. Pessoas tristes é o que nós vemos. Pessoas decepcionadas com a vida é o que nós vemos. Mas eu vejo e sinto o amor de Deus sobre a minha vida. Que tal plantar essa semente que está em nós? Deixar passar para outras pessoas também. Hã? Que tal? Que tal? Tudo isso são ingredientes que vai se encaixar com o título dessa mensagem. Porque Deus quer agir, mas onde não tem amor, não tem como Deus agir. Onde não tem esperança, não tem como Deus agir. Onde não há perdão, não há como Deus agir. Deus quer agir na sua vida, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Bom, eu queria fazer uma revisão rápida. Aleluia. Glória a Deus. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O que nós lemos no início do culto hoje? Salmo 40. Mas antes de ler o Salmo 40 de novo, você vai abrindo aí o Salmo 40. Eu quero dizer algo para você, para ficar guardado e marcado no teu coração. Para viver o agir de Deus no tempo da sua história, que você faça de 2020 um ano de confiança no Senhor, um ano de estar mais presente na presença do Senhor, para Ele marcar a tua história. Quer ver que coisa interessante? Vê agora isso. Quando eu estou na faculdade, né, Hendrick, que é o último aí que está remanescente, se eu faltar uma semana na faculdade, eu consigo ir bem na prova no final do semestre? Porque eu perdi toda a base que eu precisava ter para ter um bom resultado lá na frente. É assim a nossa vida durante os cultos, meu irmão. Se eu perco os cultos, se eu deixo de ler a Bíblia, eu estou ficando para trás. E na minha avaliação, quando vem as dificuldades, eu vou sofrer. Eu vou ter dificuldade para passar por essa dificuldade mesmo. Eu não vou entender o porquê que está acontecendo, vou ficar desesperado. Mas se eu permanecer fiel ao Senhor, frequentando os cultos, orando, jejuando, sabe o que vai acontecer? Eu vou estar mostrando para o Senhor que eu confio nele. Ele é o Deus da minha vida. Confiando no Senhor, pode vir a dificuldade que vier. Com essa confiança, Salmo 125 fala sobre isso. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Olha que revelação gostosa para a tua vida, fresquinha. Aí a gente vai lá no Salmo 40. Salmo 40, aleluia. Todos abriram? Eu não. Salmo 40, que diz o quê? Eu queria que você lesse, igreja. Eu vou contar até 3 e você lê bem alto com certeza, porque nós já lemos isso no início do culto. Isso aí seria como uma oração e declaração de fé, tá bom? Somente o primeiro versículo. 1, 2, 3. Guardou isso no teu coração? Porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nada de desespero, porque Deus age no seu tempo, e Ele quer escrever uma linda história na tua vida. Deus quer escrever uma linda história na tua vida. Eu não sei se eu vou pregar mais esse ano, mas eu quero dizer para você, igreja, que 2020 seja o ano mais lindo da sua vida.
Que seja o ano de mais intimidade com Deus na tua vida. Eu não quero profetizar a fartura financeira na tua vida não, porque isso acontece com aqueles que buscam. Porque buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração, né? Então buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino. Fala para o irmão que está do seu lado. 2020, busque primeiro o reino de Deus. Aí você continua falando para ele, e a sua justiça. Fala para ele, porque as demais coisas, fala para ele, as demais, inclui área financeira, saúde e outras coisas mais, serão acrescentadas na sua vida. Você crê nisso? Você pode dar um glória ao Senhor? Você pode aplaudir se você quiser?